Irmãos amados, nós vamos abrir a palavra de Deus no livro do profeta Isaías, capítulo 6, e nós vamos ler os versos de 1 a 8. Isaías 6, versos de 1 a 8. Está escrito: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém. Irmãos amados, eu gostaria de refletir com vocês sobre o seguinte tema: o que fazer em tempos de crise? O pastor Arival acabou de convocar-nos a orar pela nação brasileira, em virtude das muitas crises que se abatem sobre o nosso povo. E quando eu comparo o registro do profeta Isaías, descrevendo o cenário da sua nação, povo de Judá, com a realidade que nós vivemos hoje, parece-nos que os tempos mudaram. Estamos a 2.700 anos de Isaías, mas os problemas são os mesmos. Se não, vejamos. Em primeiro lugar, uma crise política terrível. O contexto aqui é a morte do rei Uzias, um grande monarca que reinara 52 anos, um homem piedoso. E agora o trono está vazio. E o que vem em seguida vão ser homens perversos, que vão trazer transtorno para a nação. E ele entra em pânico, em choque, diante desse vazio do poder executivo. Era uma crise política estabelecida. Segundo lugar, você vê uma crise econômica terrível, porque logo no capítulo 2, no capítulo 10, versículos 1 e 2, está escrito: ai dos que decretam leis injustas, dos que escrevem leis de opressão. E você vai notar que esta nação estava vivendo uma crise econômica em virtude de leis injustas, daqueles que legislavam para o seu próprio benefício, a ponto da Escritura nos informar que as pessoas ajuntavam casa a casa, campo a campo, e se assentavam como os únicos senhores da terra. Ou seja, uma injustiça econômica e social grave de concentração de riquezas nas mãos de poucos. Eu estava lendo uma matéria no Globo essa semana, onde a matéria dizia que 50% da riqueza do planeta está nas mãos de apenas 1% da população. Isso provoca o quê? Hiperconcentração de renda e miséria de tanta gente. Esse problema não é novo, já existia lá há 2.700 anos. Terceiro lugar, havia uma crise moral sem precedentes, porque no capítulo 5, versículo 20, somos informados que havia uma inversão de valores. Ai dos que chamam bem, que chamam
ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem da escuridade luz, e da luz escuridade, e põem o amargo por doce, e o doce por amargo. Aqui não é tolerância ao mal, aqui é inversão de valores. Aqui é fundo de poço. Aqui é dizer que o que é certo é errado, o errado é certo. Luz é trevas, trevas é luz. É uma sociedade pelo avesso. É uma sociedade que não apenas tolera o erro, ela promove o erro. E é isso que você está assistindo hoje, no cenário brasileiro. Mas não era apenas uma crise política, econômica, social, econômica e moral, era também uma crise espiritual. Se você comparar no capítulo 1, versículo 3, o profeta Isaías chega a dizer que o boi conhece o seu possuidor e o jumento o dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. O povo de Deus estava pior do que os animais irracionais, porque chamavam Deus de Deus, mas não conheciam Deus, não tinham intimidade com Deus, não tinham nenhum relacionamento pessoal com Deus. É nessa crise, irmãos, política, econômica, social, moral e espiritual, que o profeta Isaías tem uma experiência com Deus. O que fazer nesse tempo de crise? Em primeiro lugar, na crise, nós precisamos olhar para cima e saber que Deus reina. Nós entramos em pânico às vezes, nós ficamos aturdidos e perturbados, nos afligimos e nos inquietamos, mas apesar da crise grave, profunda, aguda, agônica, endêmica, sistêmica, Deus não perdeu o controle. Deus está no trono. Essa é a verdade que você pode encontrar aí nos versos 1 a 3. Como é importante num tempo de crise o meu coração se acalmar com esta verdade. Deus tem as rédeas nas mãos. E as crises da terra não abalam o trono do céu. O trono da terra está vazio. O rei está morto. Mas o Deus Todo-Poderoso é vivo, está no trono, e reina, e governa, e tem um controle em suas poderosas mãos. Isso faz muita diferença para o nosso coração. A segunda coisa que é importante detectar é que se Deus que está no trono é santo, os seres mais exaltados, criados pelo próprio Deus, clamavam uns para os outros dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Quando você diz santo, você define. Quando você diz santo, santo, você enfatiza. Quando você diz santo, 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 você coloca em grau superlativo. Deus é santo. E você e eu precisamos ter uma plena compreensão da santidade de Deus, porque nada nos leva mais ao temor, ao quebrantamento, do que a percepção e a consciência de que Deus é santo. Isso precisa refletir na nossa palavra, na nossa atitude, nas nossas reações, nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos. Deus é santo. E até os seres mais sublimes cobrem o rosto diante da sua santidade. Terceiro, esse Deus, ele é exaltado pelos seres mais exaltados, que diante da majestade e da santidade deste Deus, se prostram, se curvam, se rendem. Oh, irmãos queridos, quantas vezes nós não temos a percepção da santidade de Deus e por isso não nos humilhamos, não nos curvamos, não nos rendemos, não nos capitulamos aos seus pés. Agora notem, estes seres angelicais estão nos informando uma coisa maravilhosa no verso 3: toda a terra está cheia da sua glória. Esse Deus é santo e é glorioso, e o resplendor da sua glória pode ser vista em toda a terra. A primeira coisa que numa crise você e eu precisamos ter é levantar os olhos.
Enquanto nós estivermos com os olhos apenas para frente e apenas para baixo, nós entraremos em crise. Nessa hora que você olha ao seu redor e não vê saída, nessa hora que você olha para todo o canto e para todos os setores da sociedade e só vê crise mostrando a carranca para você, é hora de olhar para cima e saber que Deus reina, que Deus é santo, que Ele é exaltado, que Ele é digno de ser adorado. Segundo lugar, na crise, precisamos olhar para dentro, e saber que somos pecadores, que carecemos da misericórdia de Deus. Olha comigo os versículos 4 a 7, e você vai notar aí, que a primeira coisa que nós precisamos entender, irmãos, é a nossa condição diante de Deus. O versículo 5 diz: então disse eu, ai de mim. Aqui tem um ponto muito importante a ser compreendido. Hoje falta em nosso coração, em nosso meio, em nossa igreja, em nossas congregações, consciência de pecado. Qual foi a última vez que você viu alguém lamentando pelos seus pecados? Qual foi a última vez que você viu alguém quebrantado, chorando pelos seus pecados? Por que falta-nos consciência de pecado? Por que falta a nós esse grito, ai de mim, estou perdido? Ai de mim, sou homem de lábios impuros. É porque falta-nos a visão de que Deus é santo. Quanto mais afastado dos que ajuntam casa, ai dos que levantam de manhã e seguem a bebedice, ai dos que puxam para si a iniquidade, ai dos que ao mal chamam bem, ai dos que são sábios aos seus próprios olhos, ai dos que são heróis para beber vinho, e ele vai distribuindo ais para um, para outro, para outro, para outro. Quando ele vê Deus, ele diz, ai de mim. Sabe por quê? É mais fácil ver o pecado do outro. É mais fácil até enxergar um cisco no olho do outro do que uma trave nos meus próprios olhos. É mais fácil apontar fulano, beltrano, cicrano, está vivendo uma vida errada, mas nós precisamos ter uma visão da santidade de Deus para compreendermos que o problema está dentro de nós. Ai de mim. Mas notem mais, nós precisamos ter a visão do pecado que nos rodeia. Eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Ou seja, o pecado, ele não é uma questão de atingir um ou outro, não, atinge a todos. Nós vivemos uma raça caída. Nós todos estamos poluídos por este mal maligníssimo, chamado pecado.
O problema não está fora, o problema está dentro. O nosso coração é esse laboratório que processa o mal, que maquina o mal. E esse mal que está dentro de nós, que não é visto por homens, somente por Deus, ele vaza e vaza nas nossas palavras, ele transborda nas nossas palavras. As nossas palavras estão poluídas, contaminadas, envenenadas por esse mal que emana do coração. Mas bendito seja Deus, irmãos, nós precisamos também ter a visão da graça perdoadora de Deus. Porque olha comigo, por gentileza, os versos 6 e 7. Você pode ler comigo, versos 6 e 7? Vamos lá? Então, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Pecado admitido, pecado confessado, é pecado perdoado. Como nós precisamos do perdão. Talvez você entrou aqui hoje com alguns pesos na consciência, na alma. Quem sabe você tem carregado o fardo da culpa. Quem sabe você não tem dormido direito, porque ao reclinar sua cabeça no travesseiro, a acusação chega, a angústia chega, seu pecado é exposto diante de você e você se envergonha. Pois Deus está aqui hoje, Ele é rico em perdoar e tem prazer na misericórdia. Ele apaga as nossas transgressões e delas não mais se lembra. O sangue de Jesus nos purifica não de alguns pecados, Ele nos purifica de todo o pecado. Não importa a gravidade dele, não importa quanto tempo você está preso a ele, agora mesmo, se você admitir que você é um pecador, que você está contaminado pela poluição do pecado, que isso está no seu coração, que isso transborda na sua boca, e você reconhecer isso, e você dizer: ai de mim, Senhor, tem misericórdia de mim, tem compaixão de mim, como foi lida aqui hoje, você bater no peito e não ter coragem sequer de olhar para cima e dizer: Senhor, sê propício a mim, um pecador, pois Deus é gloriosamente compassivo para olhar para você com benignidade e perdoar o seu pecado, e limpar a sua mente, e limpar os seus lábios, e limpar o seu coração, e trazer para você pleno perdão e restauração. Bendito seja Deus, porque Ele é perdoador. Mas não há perdão onde não há arrependimento, não há perdão onde não há confissão, não há perdão onde não há reconhecimento do erro, não há perdão onde há soberba. Deus humilha os soberbos, mas Deus exalta aqueles que se humilham. Pois bem, amados, no tempo de crise, nós precisamos olhar para cima para ver Deus no trono. No tempo de crise, nós precisamos olhar para dentro para ver quem nós somos. Mas num tempo de crise, em último lugar, nós precisamos olhar para fora e ouvir o grande desafio de Deus, para cumprir a grande missão de Deus. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. É preciso olhar para cima, é preciso olhar para dentro. E só então você está habilitado a olhar para fora. Não como parte do problema, mas como instrumento de Deus para a solução do problema. Agora notem vocês que o envio nunca precede a restauração. Primeiro Deus restaura, depois Deus envia. Primeiro Deus restaura, depois Deus convoca. E hoje é um momento em que nós estamos aqui para ouvir a voz de Deus, dizendo: Senhor, nós queremos ser restaurados. Mas aqueles que são restaurados, todos que são restaurados, todos que são perdoados,
todos que são purificados recebem este desafio: a quem enviaremos? Todo chamado é um enviado. É claro, irmãos, que eu não estou falando aqui de chamados específicos para você ser um missionário na África, ou na Ásia, ou nas tribos indígenas. Esse é um chamado especial. Mas chamado para ser testemunha, todos os crentes são. Esta igreja, pela graça de Deus, tem experimentado um crescimento considerável. Mas nem pastor Arival, nem os presbíteros desta igreja, nem os diáconos desta igreja, nem os professores de escola dominical desta igreja, nem os líderes desta igreja admitem: não, está muito bom, nós não queremos mais. Nós queremos mais. Nós queremos avançar. Nós queremos crescer. Tem muita gente nessa cidade que precisa, que carece da graça de Deus. E jamais essa igreja poderá alcançar o seu propósito, a não ser que todos aqueles que foram restaurados recebam esses chamados e respondam: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui na minha casa. Eis-me aqui no meio dos meus parentes. Eis-me aqui no meio da minha turma de escola, de universidade. Eis-me aqui, Senhor, lá no meu trabalho, lá no meu departamento. Eis-me aqui, meu Deus, nas minhas relações pessoais, nas minhas relações familiares, nas minhas relações de trabalho. Eis-me aqui, meu Deus, me levante, Senhor, me use, meu Deus, como teu instrumento. Eis-me aqui, a minha casa. Eis-me aqui, Senhor, para ser uma agência do teu reino. Eis-me aqui, Senhor, para colocar meus dons, meus talentos nas tuas mãos. Eis-me aqui, Senhor, para colocar os recursos que tu colocaste nas minhas mãos a serviço do teu reino. Eis-me aqui, Senhor. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Deus não vai mandar um anjo do céu, porque não compete aos anjos evangelizar. Deus manda você, Deus manda a mim, Deus manda a nós, Deus manda a igreja. Eis-me aqui, Senhor. Deus não envia antes de restaurar, mas depois de restaurar, Deus ordena a todos nós para irmos, e para falarmos, e para testemunharmos a cada criatura, em todo o mundo, até os confins da terra. Que Deus nos ajude, nesse tempo de crise que o Brasil vive, nesse tempo de angústia e de perplexidade, não só da nossa nação, mas do mundo, nós termos essas três visões. Primeiro, olhando para cima, sabendo que Deus reina, que Deus é santo, que toda a terra está cheia da sua glória. E que a semelhança dos seres angelicais, nós nos prostremos. Que Deus nos ajude a olhar para dentro e saber que nós somos pecadores e vivemos no meio de um povo que também é pecador, mas que nesse contexto Deus nos perdoa e nos restaura. Que olhemos para fora e entendamos que Deus nos chama para uma grande obra, para uma grande missão. Feche os seus olhos, por favor. Deus, aplica a Tua palavra ao nosso coração nesta manhã e traz sobre nós, Deus, uma compreensão de quem Tu és, de quem nós somos, do que Tu fazes por nós e do que Tu queres fazer através de nós, em nome de Jesus. Amém.